Olá, eu sou o psicólogo e sexólogo Leandro Ferri, criador desse canal Inconsciente em Cena, e o vídeo de hoje é voltado para aqueles que desejam se aprofundar na psicologia analítica e compreender um pouco mais sobre o pensamento de Carl Gustav Jung de uma forma mais fácil e mais acessível. A proposta desse vídeo é oferecer um ponto de partida para quem está iniciando esse caminho de estudo, principalmente os estudantes, os profissionais da psicologia ou qualquer pessoa que se interessa em conhecer mais sobre a alma humana sob a perspectiva junguiana. E esse vídeo é a parte 2 do vídeo anterior que eu iniciei mostrando para vocês os 3 livros sobre a biografia de Jung. Então vamos iniciar essa nossa segunda jornada? Estudar Carl Gustav Jung a partir dos livros técnicos sobre o que é a psicologia analítica é um caminho que exige muita paciência, profundidade e abertura para o mundo simbólico. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês alguns livros que eu já li, algumas reflexões sobre cada um deles e sobre como iniciar essa jornada compreendendo o pensamento de Jung não apenas como teoria, mas como uma experiência viva que atravessa tanto a razão quanto o inconsciente. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês alguns livros que eu li, e o primeiro tem o título Psicanálise Junguiana, trabalhando no espírito de Carl Gustav Jung. Esse livro ele foi editado por Murray e Stein. E esse livro ele traz uma leitura muito essencial para aqueles que desejam compreender o modo como a psicologia analítica se manifesta e como que é a sua atuação dentro da área clínica. Esse livro nos convida a pensar para além das teorias e os conceitos, mostrando que trabalhar no espírito de Carl Gustav Jung é, antes de tudo, acolher a experiência viva do nosso próprio inconsciente. Esse livro apresenta mais uma abordagem profunda, mas ao mesmo tempo acessível, que integra tanto o pensamento simbólico, o diálogo entre analista e analisando, e o processo de individuação como o eixo central do trabalho terapêutico junguiano. O segundo livro que eu quero compartilhar com vocês traz como título Psicologia Analítica, Perspectivas Contemporâneas em Análise Junguiana. Um livro que foi organizado por Giuseppe Cambrai e Linda Carter. Esse livro ele é uma obra que propõe um diálogo entre a tradição junguiana e os desafios do mundo contemporâneo. Os autores desse livro, eles reuniram diferentes analistas junguianos que revisitaram os fundamentos da psicologia analítica à luz das novas descobertas, tanto na clínica, na arte, na ciência e na cultura. E esse livro ele nos faz um convite para pensarmos como o pensamento de Jung continua ainda vivo, se renovando e encontrando novas formas de expressão diante da complexidade da psique moderna. Então esse livro fica como uma dica para vocês lerem e aprofundarem mais sobre a psicologia analítica e sobre os pensamentos de Carl Gustav Jung. E por último, eu quero compartilhar com vocês o terceiro livro com o título Os Fundamentos da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung. Esse livro ele reúne uma série de conferências em que o próprio Jung apresenta as bases de seus pensamentos. Ele traz uma obra fundamental para quem deseja compreender de forma direta e simples como ele diferencia a sua abordagem da psicanálise freudiana e como ele constrói os alicerces da psicologia analítica.
Neste texto, Jung traz e fala sobre temas centrais dentro da psicologia analítica, que são o inconsciente coletivo, os arquétipos, a função dos símbolos e o papel do processo de individuação na vida psíquica. Este livro nos permite entrar em contato com a voz viva do próprio autor, de Carl Gustav Jung, revelando não apenas as suas ideias, mas também o espírito investigativo e a profundidade com que ele compreendia a alma humana. Esse livro ele é muito interessante para quem deseja compreender e aprofundar dentro dos fundamentos da psicologia analítica. Esses 3 livros que eu compartilhei com vocês nos apresentam caminhos complementares para quem deseja se aprofundar no estudo sobre a psicologia analítica. Cada um desses livros em particular nos revela uma faceta diferente do pensamento de Jung, desde os fundamentos teóricos até as leituras contemporâneas, e principalmente sobre a prática clínica da psicologia analítica, inspirada pelo próprio espírito de Carl Gustav Jung. Mais do que um conjunto de conceitos, cada um desses livros nos convida para o encontro com o nosso próprio inconsciente e com o processo de transformação interior que Jung tanto valorizava. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com os seus amigos, deixe o seu like e principalmente se inscreva no canal Inconsciente em Cena para que vocês possam acompanhar as próximas reflexões sobre a psicologia analítica, as obras de Carl Gustav Jung e o universo simbólico da alma. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais.